Amém. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Glórias a Deus, Deus maravilhoso. Convite aos sedentos e famintos. Capítulo 55 e versículo 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vindes às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastai dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura, com a gordura saudável. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para o Senhor teu Deus e do Senhor de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho mau, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Amém? Glórias a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Oremos a este Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Pai santo, Pai tremendo, Deus de poder e graça. Glorificamos o teu santo nome, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias te damos, ó Senhor, Deus poderoso, pela tua misericórdia que nos alcançou, pela tua graça, Pai, que nos alcançou. Oh Espírito Santo de Deus, que nesta noite de hoje o Senhor venha, Pai, está transformando vidas, está tocando,
Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Palmas para Jesus. Bendito. Exaltado é o nome do nosso Deus. Pode se assentar, amada igreja. Aleluia. Vou estar chamando em nome de Jesus. Glória ao Senhor dos Exércitos. Com oportunidade, a obreira Penha, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Para contar um testemunho ou fazer uma oração. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus tocar no seu coração. Aleluia. Da igreja com a paz do Senhor, amém. É um motivo de muita alegria. Mais uma vez a gente está aqui. Passei uma semana, estava meio enferma, mas agradeço a Deus por esse momento, pela minha vida. E quero contar para eles irmãos também o que aconteceu comigo. E o inimigo tentou tirar eu da presença do Senhor, mas eu confiei no Senhor e agradeço a Deus por cada momento que eu moro numa casa alugada. E quando foi numa terça-feira, a mulher chegou na minha casa e disse que ia vender a casa. Aí eu, tá certo, a casa é sua, você faz o que você quiser. Tá bem, mas agora você me diz o dia que eu posso sair. Aí ela, pois tá bom, irmã, porque eu preciso de dinheiro e vou vender essa casa. Aí eu, tá bom. Aí meu filho disse, mãe, e agora, mãe, onde é que nós vamos morar? Aí eu, não sei, meu filho, mas nós vamos sair dessa casa se Deus quiser, se o Senhor permitir, porque nada para Deus é difícil. Aí eu fiquei orando ao Senhor. Aí no outro dia ele disse, aí mãe, que tua mãe decidiu. Aí o Senhor Jesus disse que não era para mim sair dessa casa. Eu orei a Deus, pedi a Deus uma casa para mim morar e ele me mostrou eu, você e o Guilherme aqui dentro dessa casa. E nós vamos sair daqui não. Mãe, mas a mulher pediu. Confia em Deus, Guilherme. Deus me mostrou 3 vezes, me confirmou 3 vezes que eu não ia sair dessa casa. Aí quando foi, passou quarta, quinta, aí sexta-feira eu falei com a irmã Cléo. Cléo, mulher, vou sair daquela casa. E agora, mas tem uma coisa, Cléo, que o Senhor não me mostrou outra casa, só me mostrou aquela casa. Ela falou, então pronto, mulher, a casa é tua. Mas mesmo assim nós vamos procurar um apartamento. Quando nós saímos do meu trabalho, tem um apartamento ali, aí a gente vai lá. Eu, tá certo, né? Vamos terminar nossas coisas pra gente ir. Aí eu tava, era 1h da tarde, aí a mulher da casa ligou pra mim. Aí eu não tinha ouvido, aí só ouvi a mensagem. Aí quando eu vi, eu, meu de Deus, tu não acredita. E ela, o que foi? A mulher disse que não ia mais vender a casa, já tinha ido tirar a placa da casa. Glória a Deus. Aí chegou em casa, eu falei pro meu filho. Aí ele, mãe, bem que a mãe disse que o Senhor estava mostrando, né, Gabriel? Quando a gente coloca na mão do Senhor, só o Senhor mesmo que pode tirar a gente daqui. Aí eu peguei e fui lá pra minha mãe e contei. Aí ela disse, mas se fosse eu não ficava mais, porque essa mulher disse
Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, e exaltado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, Deus é tremendo, Ele é poderoso. Tudo que nós entregamos nas mãos do Senhor e confiamos em oração, o Senhor, Ele diz assim: tudo que nós pedimos a Deus, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele fala: recebereis. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Jovens vão estar louvando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Ali mesmo onde eles ficam sentados. Amém? Está louvando ao Senhor Jesus neste momento. Em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Enquanto eles se preparam ali para o louvor, amém? Em o nome de Jesus Cristo, nessa noite, creio que o Senhor, o nosso Deus, Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. O pastor e eu estamos com um propósito de oração ao Senhor, toda terça, quarta e quinta ao meio-dia. Nós clamamos aqui na igreja. O Senhor botou no nosso coração para estarmos orando, segurando em nossas mãos o livro dos batizados, de todos que foram batizados na igreja. Seguramos e oramos o livro de todos os membros, todos que estão inscritos no caderno de membros, todas as crianças que foram apresentadas. Nós estamos clamando ao Senhor e orando por toda a igreja Pão da Vida. Amém? E também oramos pelos pedidos de oração que os irmãos têm nos entregado. Amém? No nome de Jesus. Nós estamos nesse propósito para o Senhor nos apresentou, pela edificação da obra, porque o Senhor deu a visão ao pastor, o Senhor confirmou ao pastor, a mim. Amém? Que o Senhor neste ano vai estar fazendo coisas novas e diferentes, amém? Nós, em nome de Jesus, vamos estar abrindo, em nome de Jesus, mais uma congregação, para o nome do Senhor ser glorificado, para almas, vidas ser ganhas para o Senhor Jesus, Amanhã nós vamos estar lá, pintando, ajeitando, amém? No nome de Jesus. Irmãos, ainda está faltando como é que é o nome, pastor? Aquele negócio para passar? Uma brocha, não? É uma brocha, né? Quem tem os pincéis, tem o rolo, mas está faltando ainda essa brocha ainda, que está faltando. Porque a gente tem que dar uma ajeitada lá antes, para poder ficar bonito, para nós estarmos cultuando ao Senhor no nome de Jesus, com o salão ajeitado, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aí nós levamos aquelas cadeiras que tinham lá dentro, coloridas, A princípio nós vamos usar aquelas cadeiras, Em nome de Jesus, Deus vai abençoar, e logo depois nós vamos estar, em nome de Jesus, comprando as cadeiras brancas, para estar colocando lá. Mas nós vamos começar com o que temos, no nome de Jesus, amém? Os irmãos que sentiram no coração de estar ajudando lá, amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Os jovens já vão louvar, estão preparados? Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos em oração com um caderno de projeto também da obra de Deus, Estamos orando também em prol, da compra do terreno, para Deus estar abençoando cada irmão e irmã que está ajudando. Estamos orando por todos os irmãos e irmãs da igreja, pelos familiares. Deus nos tocava o nosso coração para nós estarmos intercedendo pelos familiares dos irmãos. Amém? Para que o Senhor Deus venha estar dando o livramento, dando a proteção, salvando em o nome de Jesus. Então nós estamos clamando ao Senhor. Também às 7 horas da noite, nos dias que não tem culto na igreja, pastor, Deus deu a direção para estar clamando a Deus também. E nós estamos em oração constante, irmãos. Cada irmão, cada membro desta igreja está coberto de oração, está debaixo de uma cobertura de oração, para que o Senhor Deus venha livrar, proteger, venha guardar, venha lhe dar a sabedoria para poder ganhar a tua família para
Jesus salvar a tua família. Amém? Porque Deus é o Deus da família. Aleluia. Glórias ao Senhor. O nosso Deus é o Deus da família. Então, nós entregamos ao Senhor e estamos constantemente em oração. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Os jovens já estão prontos para louvar? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, hoje cedo eu fui deixar a minha filha na escola e saí e já voltei e fui fazer uma oração. E nisso orei ali num lado, orei no outro e orei em 3 lugares. E no terceiro lugar que eu estava, irmãos, estava a irmã dando testemunho. Eu achei tão lindo, irmãos. Ela estava lá dando testemunho para as pessoas do que Deus tinha feito na vida dela, aqui na igreja. E eu fiquei parada olhando, irmãos. E ela contando: olha, irmã, assim mesmo, eu lhe convido para ir lá no culto na quinta-feira, lá na minha igreja. Assim mesmo ela falando. Foi lá, irmã, que Deus libertou o meu marido. Ela dizendo que Deus havia libertado o marido dela, né, da bebida, do vício da bebida, e que o marido dela estava liberto. E ela falando, e quando ela tinha separado, estavam separados um do outro, Deus também restaurou e fez a união dos dois de volta. E eu fiquei parada olhando, e como eu glorifiquei a Deus, eu falei: olha, Jesus, que lindo, ela está te glorificando pelo bem que o Senhor fez no lar dela, na vida do esposo dela, no casamento dela. Amados e amadas do Senhor, Deus, Ele opera a cura, a restauração e o milagre em nossas vidas. E o que nós fazemos? Nós adoramos ao Senhor, bendizemos a Ele. Temos que nos lembrar todos os dias dos bens, do bem que o Senhor tem nos feito. Qual é o primeiro bem? É a salvação, irmãos, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou por cada um de nós, e a graça do Senhor nos alcançou, e hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, quando o desânimo bater na tua porta, estenda a tua mão e diga: olha, bate em retirada desânimo, no nome de Jesus, porque Jesus morreu por mim, Jesus me perdoou, escreveu meu nome no livro da vida. Ei, calabanda, rachove, andará. Lembre-se todo dia que o Senhor é bom e Ele tem agido na tua vida, na vida de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Os jovens estão prontos para louvar? Amém? Os jovens vão estar louvando ao Senhor neste momento, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu convido a amada igreja nesse momento, amém? Vamos estar adorando ao nome do Senhor, né? Vamos estar louvando o Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão no teu coração nesse momento. Fale para Deus, diga: Senhor, receba a minha adoração nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba já nesse momento o renovo de Deus e a vitória em Cristo Jesus nessa noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar adorando ao Senhor, louvando o nome santo do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, bendito é o Senhor nosso Deus. Aleluia, o nosso Senhor, Ele tem o poder de abrir o mar para fazer o seu povo passar. Então creio que nessa noite o mar está se abrindo, em o nome de Jesus, porque não há tempestade, não há gigante, não há impedimento que venha impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia, oh aleluia, bendito, exaltado é o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluia, 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 aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te assolar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é esse que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Aleluia, o Senhor te dando vitória, creia. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel
Assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais vai permitir que você perca a vitória. Deus não permite. Deus lhe dá a vitória porque Ele tem todo o poder e a solução. Não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, quando vem o sentimento de perder, mas é Deus que dá a última palavra. Ele te ama e sempre vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Toma posse, em nome de Jesus, não desista. Fica firme, pois não é o fim, não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Igreja, não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não será agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Oh, aleluia. Palmas para Jesus, aleluia. Palmas para o autor e consumador da nossa fé. Bendito é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém, igreja do Senhor. Glórias a Deus. Bendito é o Senhor Todo-Poderoso. O pastor vai estar trazendo a palavra nesse momento. Amém. Vamos estar orando pelo pastor Tony Gomes, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito, exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. Eu vou estar chamando a irmã Cris para estar fazendo a oração pelo pastor nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O pastor está trazendo a palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito, glorioso Deus. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Querido Deus, Santo Pai maravilhoso, eu te apresento, Senhor,
o pastor. Glórias a Que o Deus. Senhor possa estar abençoando Aleluia. as palavras que vêm de ti, Glórias a Deus. sobre a boca dele, Pai Ei, querido e Pai glória. amado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a igreja, Glórias a Deus. a cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, que Ele está bendito, glória a Deus. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quero cumprimentar e saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 14. Eu quero pedir à igreja que me ajude, no nome de Jesus, que a igreja venha me ajudar. Eu vou estar lendo o versículo 12, a igreja vai estar lendo o 13, e todos juntos nós vamos ler o 14, tá bem? Capítulo 3 de Filipenses. Quem já encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga a escola bíblica. Eu vou dar um tempo aos irmãos, para que os irmãos venham encontrar o texto que nós vamos ler, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Podemos ler? Eu vou esperar pelos irmãos, porque nós vamos fazer a leitura em conjunto, todos juntos, unidos, lendo a palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que, por bondade, no nome de Jesus, no ato da mensagem, da pregação, os irmãos não venham mexer em telefone, mas venham prestar atenção na palavra de Deus, aleluia, para receber a vitória, para receber a palavra do Senhor. Todos já encontraram? Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. 3, 12, 13 e 14. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que já fui também preso por Cristo Jesus. Toda a igreja agora, no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não quero mais uma coisa, que é das coisas da carne, e avançando para o que estamos diante de Deus. Toda a igreja agora comigo, eu peço a igreja que me ajude, toda a igreja, no 3, no nome de Jesus. 1, 2 e 3. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Poder se sentar no nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, a mais bela e a melhor e maior salva de palmas.
Glórias a Deus. Amém, queridos? Nessa noite eu quero estar ministrando, falando sobre maturidade cristã. Amém? Aleluia. Irmãos, primeira coisa que nós temos que saber que a maturidade cristã, ela não é um fim, né? Mas um processo. Todos nós estamos em processo. A maturidade cristã, ela não é um fim. Glórias a Deus. Mas ela é um processo. Amém? Glórias a Deus. Nesse texto nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele está a nos mostrar, aleluia, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que mesmo ele, glórias a Deus, que mesmo o apóstolo Paulo, né, sendo já apóstolo e tantos anos na caminhada com o Senhor, né, o apóstolo Paulo, ele diz que ainda não havia chegado à maturidade cristã, né? O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não havia chegado à maturidade cristã, né? Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que no decorrer da caminhada ele ainda não havia atingido a maturidade cristã, então é algo para nós também refletir nessa noite, que se o apóstolo Paulo está dizendo que ele está no processo da maturidade, quem somos nós, aleluia, diante do apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo. Todos nós estamos também no processo da maturidade cristã. Amém? Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos sobre a maturidade cristã, que a maturidade cristã, ela não está relacionada ao tempo, à medida por tempo de igreja, por quantidade de tempo de ministério, né? Ou o conhecimento teológico. Mas a maturidade cristã, ela está relacionada à transformação de caráter e de alinhamento contínuo com a vontade de Deus. Todos estão entendendo? De glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, glórias a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus vai dando graça e a gente vai ministrando a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, no momento da pregação é uma guerra espiritual. É uma guerra porque o inimigo de nossas almas, ele não quer que a igreja tenha o conhecimento, né, da palavra de Deus. Por isso que acontece esse tipo de coisa, né, o microfone fica ruim, né? Mas eu peço à igreja, no nome de Jesus, que a igreja fique em intercessão, a igreja fica em oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque é nesse momento, né, que o inimigo ele faz de tudo para poder tirar a concentração da igreja no momento da palavra. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. A igreja, à medida que vai ficando melhor, a igreja vai dando aí uma bala. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Amém?
Som A. Glórias a Deus. Tira só o eco. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Agora melhorou. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as 9 marcas do cristão maduro. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai destacar aqui no versículo de número 12, não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Aleluia. A primeira marca do cristão maduro é quando ele é humilde espiritualmente. Aleluia. Quando ele é humilde espiritualmente, aleluia, ele tem a marca da maturidade cristã. Aleluia. E essa humildade, irmãos, aleluia, é a humildade do Espírito, é a humildade espiritual. Aleluia. Quando a pessoa reconhece, né? Quando ela reconhece que precisa, aleluia, mais de Deus, que ela precisa ser mudada, que ela precisa ser restaurada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que marca é essa, pastor? A marca da humildade espiritual. É quando Deus está falando, aleluia, e nós estamos reconhecendo que, aleluia, a voz de Deus, aleluia, para nós é a voz de correção, é a voz de transformação, aleluia. E quando nós aceitamos a correção de Deus, aleluia, nós estamos tendo a maturidade espiritual. Tem pessoas, irmãos, que querem só ouvir de Deus a bênção, que quer só ouvir de Deus o milagre, né? Mas quando ouve de Deus a exortação para a igreja, aleluia, a exortação do povo de Deus, aleluia, ao ponto de Deus falar para nós, aleluia, para nós voltarmos para a direção correta, voltarmos para a direção certa, para o centro da vontade de Deus. E quando nós aceitamos a correção de Deus, aí nós, aleluia, temos o sinal da maturidade espiritual, que é o primeiro sinal, que é a humildade. Aleluia. Porque tem pessoas que quando Deus corrige, quando Deus, aleluia, exorta, aleluia, tem pessoas que querem confrontar e se volta contra Deus, não aceita a correção, aleluia, não aceita ali, aleluia, o confronto da palavra de Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela também nos confronta, sim ou não? Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, aleluia, ele mesmo fala, aleluia, que ele ainda não havia alcançado ainda totalmente a maturidade, que ele precisava ainda ser corrigido, que ele precisava ainda ser moldado, aleluia, para chegarmos, aleluia, para ele chegar à semelhança de Jesus Cristo. Em outras palavras, pastor, o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual, quando nós nos tornamos cada vez mais semelhantes com Jesus. Quem quer se tornar semelhante a Jesus nessa noite? Você, aleluia, tem se tornado semelhante a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A maturidade espiritual é nos tornarmos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Aleluia. E Paulo, ele diz que ele ainda não havia chegado à semelhança. Irmãos, olha que o apóstolo Paulo, ele teve visões, revelações de Deus. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, irmão Raimundo, aleluia. O apóstolo Paulo, ele viu o próprio Senhor Jesus em pessoa, mas ainda assim ele não se exaltou dizendo que havia chegado à maturidade espiritual, à semelhança de Jesus. Ele disse: não cheguei ainda à semelhança de Jesus, mas eu estou no processo. O importante é você estar onde? No processo. E para você estar no processo, você precisa primeiro reconhecer que precisa
que precisa, aleluia, ser moldado, que precisa, aleluia, ser transformado, aleluia. Irmãos, a pior cegueira espiritual é o ser humano, aleluia, não encontrar nele, não ver nele próprio a necessidade de transformação, aleluia. E pessoas assim que não vê, aleluia, a necessidade em si própria. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não manda o homem examinar o próximo, a Bíblia não manda o homem examinar o irmão, a Bíblia manda o homem examinar a si mesmo. Pastor, aleluia, quando que um homem, aleluia, ou uma mulher está no processo da maturidade espiritual? Quando ele começa a olhar mais para ele mesmo do que para o irmão. Aleluia. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e menos para o irmão, nós estamos no processo da maturidade espiritual. Quando nós paramos de olhar e enxergar defeito, aleluia, no próximo e olhar para nós, aleluia, aí nós estamos no processo da humildade, da maturidade espiritual. Porque o crente que não é maduro espiritualmente, ele vê defeito em tudo e em todos, mas não vê defeito, aleluia, não vê necessidade, ele não vê, aleluia, a necessidade de mudança em si mesmo. Quantos estão entendendo? Diga glórias a Deus. Aleluia. Ele não vê a mudança em si mesmo, mas aleluia, olha só que palavra linda. O apóstolo Paulo, o homem que viu os milagres de Jesus, que viu Jesus pessoalmente, que subiu ao terceiro céu, ele poderia dizer: eu sou. Só tem um, que é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele diz: eu não alcancei ainda essa perfeição, eu não alcancei ainda, eu estou no processo. Você está entendendo que Jesus não está chamando pessoas perfeitas? Jesus não chama pessoas que estão perfeitas. Jesus não chama pessoas perfeitas, Jesus chama pecadores ao arrependimento. Oh, glória a Deus, é verdade. Quantos estão entendendo? De glórias a Deus. Se você está procurando perfeição, eu sinto muito, você não vai encontrar perfeição. Nós estamos no processo. Aleluia. Jesus disse, aleluia, que ele não veio, aleluia, para os sãos, mas sim para os doentes. Aleluia. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio, aleluia, para trazer os pecadores ao arrependimento. Quantos estão entendendo? Diga glórias a Deus. Glória a Deus. A segunda marca, aleluia, que Paulo lhe traz, aleluia, é que ele não perdeu o foco do propósito. Diga assim: o foco do propósito. Você não pode perder esse foco do propósito. Aleluia. Porque quando você perde o foco do propósito, você sai do processo, aleluia, da restauração de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo estava com os olhos em Jesus. Ele estava com os olhos no foco dele. Aleluia. A igreja do Senhor, ela não pode perder o foco de Jesus. A igreja do Senhor não pode tirar os olhos de Jesus, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, aleluia, nós começamos a ver coisas, aleluia, que não é para vermos. Quando nós tiramos o foco de Jesus, começamos a olhar para outros ares que não é Jesus Cristo. A igreja precisa voltar os olhos para Jesus. Aleluia. Porque quando a igreja tira o foco dele, de Jesus Cristo, aleluia, ela sai do direcionamento, ela sai, aleluia, do centro da vontade, ela sai do caminho, aleluia. Eu e você, aleluia, devemos estar com os olhos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não saia do foco de Jesus, não tire seus olhos de Cristo. Continue com os teus olhos no Senhor Jesus. Está passando problema,
está passando por luta, está passando por peleja, por aflição, tudo que o diabo quer é que você tire os olhos de Jesus. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você começa a enxergar problema. Quando você tira os olhos de Jesus, você começa a encontrar defeitos. Quando você tira os olhos de Jesus, você perde a fé. Quando você tira os olhos de Jesus, aleluia. Igual Pedro, aleluia. Quando ele vai até Jesus, enquanto ele estava com os olhos em Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele colocou o foco no vento, ele começa a afundar. Aleluia. Não perca o foco, não tire os seus olhos de Cristo. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, o inimigo ele vai agir com estratégia. E é no momento que você, aleluia, está passando por luta, e no momento que você está passando por aflição, e é no momento que você está passando no deserto, é que o inimigo ele vai apresentar as tentações. Não foi assim com Jesus? Jesus estava no deserto, e no momento que Jesus estava no deserto, consagrando a Deus, estava ali buscando, aleluia, mais do Espírito. E no momento que Jesus estava fraco, porque ele como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele sentiu fraqueza no corpo físico, embora o seu espírito estava forte, embora o seu espírito estava inabalável. Mas como homem, Jesus sentiu fome. Foi assim, irmão? Como homem, Jesus teve fraqueza. E foi no momento, aleluia, que Jesus sentiu fome. Foi no momento de fraqueza que o inimigo de nossas almas aparece. E ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Não tire os seus olhos de Cristo, não tire o seu foco de Jesus. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério. O apóstolo Paulo, ele era um homem espiritual, ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem, aleluia, que viu os milagres. Mas mesmo assim, se eu perder o foco, eu saio da direção. Mesmo assim, se eu perder o foco, eu saio da direção, vou para a direção contrária. Eu não posso perder o foco. Ei, tem pessoas que se dizem espiritual, tem pessoas que se dizem aleluia, mas se tirar o foco que é Jesus, aleluia, sai da direção, sai do caminho. Você não pode perder o foco, você não pode sair da direção. Por mais espiritual que você seja, por mais cheio de Deus que você seja, aleluia, não tire os olhos de Jesus. Quem tem glórias a Deus, diga glórias ao Senhor. Me ajude a pregar. Eu vejo a igreja reflexiva, aleluia, então é sinal que a igreja está recebendo. Aleluia, Deus. Aleluia. É sinal que a igreja está tomando posse. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Irmãos, a terceira coisa que o apóstolo Paulo ele fala, aleluia, que ele havia desapegado do passado. Essa é a terceira marca da maturidade cristã. Sabe qual é, aleluia? Quanto mais nós vamos chegando perto de Jesus, mais nós vamos perdendo aquela afeição do passado. Vocês estão entendendo? Quanto
mais semelhantes de Jesus, mais aquela aparência de passado vai se perdendo. Ei, quem era você no passado? Aleluia, Deus. Quem é você hoje? Glória a Deus, aleluia. Quem nós nos tornaremos? Oh, glória a Jesus. Aleluia. No passado, aleluia, nós não tínhamos a semelhança de Jesus. No passado nós tínhamos a semelhança de homem, a semelhança da iniquidade, a semelhança do pecado. No passado nós tínhamos, aleluia, a condenação. No passado, aleluia, distantes de Deus nós estávamos. Hoje nós não temos mais aquela semelhança do passado, a semelhança do pecado, a semelhança da iniquidade, a semelhança, aleluia, do homem. Não. Hoje nós estamos, aleluia, nós temos a semelhança. Hoje nós estamos, aleluia, com a semelhança de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo, ele diz que ele não tem mais a ver, irmão Raimundo, com o passado dele. Ele rompeu com o passado. Ele disse: eu não moro mais lá no passado. Eu não estou, não me procure lá no passado, porque eu não estou mais lá. Ei, irmãos, é interessante que o inimigo, irmão Messias, quando ele quer nos afrontar, quando ele quer se levantar contra nós, a primeira coisa que o inimigo ele faz é ele coloca o passado na nossa frente. Aleluia. Ele tenta colocar o passado de quem nós éramos, de quem nós fomos. Aleluia. Mas sabe qual é a derrota do inimigo? É quando nós usamos a palavra de Deus e dizemos: inimigo, não adianta colocar o meu passado na minha frente, porque Jesus já pagou com a borracha santa. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sou mais aquele, aleluia, aquela velha criatura. Eu não sou mais aquele homem do passado. Eu estou em constante evolução em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou em constante crescimento em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É interessante que todos nós temos um processo. Todos nós temos a caminhada. E Jesus diz, aleluia, ele chama pecadores ao arrependimento. Aleluia. E tem pessoas, querido, aleluia, que quer se tornar perfeito antes de aceitar Jesus. E sem Jesus, irmão Raimundo, ninguém se tornará perfeito. Sem Jesus ninguém vai conseguir se libertar. Tem pessoas que dizem: eu vou me libertar primeiro, para depois ir para a igreja. Eu só entro para a igreja quando eu estiver liberto. Ei, não é assim. A libertação ela só vem, aleluia, pela marca de Jesus. João 8,36: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus, aleluia. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória, aleluia. Jesus ele nos chama, aleluia. Jesus ele nos chama, aleluia, da forma que nós estávamos. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja nesse momento, no nome de Jesus: rompa com o passado. Se ainda houver, aleluia, uma ponte, não deixe ponte, não deixe caminho. Aleluia. Não deixe, aleluia, lugar para que você possa voltar. Irmãos, a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu ele foi chamado, ele rompeu com todo o passado dele. Ele rompeu, ele queimou tudo aquilo que poderia fazer com que ele voltasse para o lugar de onde ele saiu. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não deixe caminho para o passado. Não deixe caminho para que, aleluia, você possa voltar para lá. Queime, aleluia, todas as pontes. Queime todas as pontes. Aleluia. Irmãos, Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus está dizendo para queimar as pontes, que dá acesso ao passado.
aleluia, que dá acesso, aleluia. Você já percebeu um carro, um automóvel, o menor espelho é o que dá acesso, aleluia, o que ficou para trás, é o espelho do meio, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o que fica para trás não tem tanta importância, não é mais importante, aleluia, o que está à nossa frente, o que está atrás, aleluia, por isso que o espelho é menor, porque não tem importância, tanta importância, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se for para lembrar do passado, lembre, aleluia, do que Jesus ele fez. Glória a Deus, aleluia. Se for para lembrarmos do passado, lembra, aleluia, que éramos homens pecadores, mas o sangue de Jesus, ele nos libertou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. A quinta coisa, irmãos, o quinto ponto, aleluia, nesse texto que nós lemos, é que o apóstolo Paulo, aleluia, mesmo ele sendo um apóstolo, mesmo ele sendo um homem espiritual, ele declara estar em constante conhecimento. Aleluia. Ele declara estar crescendo a cada dia. Ele declara, aleluia, que ele está crescendo, que ele está florescendo, que ele está gerando frutos, que ele está multiplicando os dons, que ele está multiplicando os talentos. O apóstolo Paulo, aleluia, mesmo sendo apóstolo, ele não declara já ter alcançado, mas ele declara estar crescendo a cada dia. Aleluia. E a Bíblia, ela nos diz para nós crescermos em graça, em conhecimento. Sabe o que é isso, irmãos? É maturidade espiritual. É maturidade espiritual. É parecermos mais com Jesus. Aleluia. É estarmos mais semelhantes a Cristo. Aleluia. E todos nós, aleluia, estamos em constante crescimento. Você e eu estamos em constante crescimento. Aleluia. A nossa vida espiritual, ela não pode estar estagnada. A nossa vida espiritual, ela não pode estar parada. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa vida espiritual, ela está em constante crescimento. Irmão, se a sua vida espiritual não tem crescido, se você não tem crescido espiritualmente, aleluia, volte ainda hoje a crescer espiritualmente. Não se acomode, aleluia, uma vida estagnada espiritualmente. Não se acomode, aleluia, estar estagnado espiritualmente. Aleluia. Nós, como, aleluia, servos de Jesus, temos que estar aleluia, em constante crescimento espiritual. Não se acomode, igreja. Não se acomode, aleluia, a uma vida rasa. Não se acomode a uma vida superficial. Não se acomode, aleluia, e diga que já está bom. Não, aleluia. O Senhor nos chama, aleluia, ao crescimento. O Senhor nos chama ao crescimento, à maturidade espiritual. E quanto mais, aleluia, nós vamos crescendo espiritualmente, quanto mais nós vamos crescendo no Espírito, aleluia, nós vamos nos tornando a semelhança de Jesus. Nós vamos nos tornando a semelhança de Cristo. Aleluia. A igreja do Senhor não pode estar acomodada. Aleluia. Quinto ponto: esteja sempre na dependência de Cristo. Esteja sempre na dependência de Jesus. Aleluia. Irmão, se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo espiritual, que era o apóstolo, aleluia, que viu Jesus, que era o apóstolo que foi levado ao terceiro céu, ele declara
está na dependência de Jesus. Aleluia. E ele declara, irmãos, que tudo começa e termina em Jesus. Tudo começa e termina em Jesus Cristo. E Paulo declara estar completamente dependente de Jesus. Esteja totalmente, 100%. Dependa de Jesus, aleluia. Nada dependa de ti e tudo dependa dele. Aleluia, Senhor. Nada dependa de ti. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo, no homem. Aleluia. Ou seja, nada dependa de si mesmo e tudo dependa dele. Na nossa caminhada nós devemos depender tudo. Aleluia. Tudo na nossa vida dependemos de Jesus. Se você levantou hoje da sua cama, foi pela graça dele. Se você foi trabalhar, pela graça dele. Se você está aqui, pela graça dele. Tudo nós dependemos de Jesus. Nada de nós e tudo dele. E para ele são feitas todas as coisas. Aleluia. Então, querido, aleluia, não dependa de si mesmo. Dependa tudo de Jesus Cristo. Do teu casamento dependa de Jesus. Da tua casa dependa de Jesus. Dos teus filhos dependa de Jesus. Das tuas finanças dependa de Jesus. Tudo dependa de Jesus. Da tua vida dependa de Jesus. Aleluia. O sexto ponto, aleluia. E aqui é lindo, irmãos, que Paulo ele destaca a perseverança dele. Aleluia. Paulo ele destaca que mesmo que com tantas lutas, mesmo com tantas perseguições, aleluia, ele não parou de perseverar. Ele continua a perseverar na sua caminhada. Aleluia. Ele não retrocedeu, ele continuou a perseverar. Aleluia. Isso é sinal de maturidade espiritual. O crente, aleluia, que com tudo e com todos, qualquer coisa é motivo dele parar, qualquer coisa é motivo dele retroceder, ele ainda, aleluia, está no processo. Ele ainda está, aleluia, amadurecendo. É como uma semente que vai crescendo, aleluia. Então, dentro da igreja do Senhor há vários tipos de pessoas. Tem as pessoas que é mais madura na fé e tem aqueles que estão amadurecendo. E a Bíblia diz que o mais maduro ensine os mais novos. Nós estamos entendendo, de glórias a Deus. E quando eu falo sobre maturidade, irmãos, aleluia, não tem nada a ver com o tempo cronológico. Aleluia. A maturidade não significa tempo de igreja. A maturidade não significa, aleluia, tempo de ministério. A maturidade no Senhor não significa nada disso. A maturidade significa, aleluia, comunhão, intimidade com Deus. Todos estão entendendo, de glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O crente que é maduro na fé, ele é perseverante. Ele continua. Nada abala ele. Nada tira ele do propósito. O crente que é maduro na fé, ele continua perseverando em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, dificilmente você vai ver um crente maduro, aleluia, sair do propósito, se desmotivar, aleluia, porque ele, aleluia, é maduro na fé. Aleluia. Então, o crente maduro, ele é perseverante. Aleluia. Mesmo em meio à dificuldade. Sétimo, aleluia, ponto. Sétimo sinal, aleluia, de uma vida cristã madura. É uma vida centrada em Jesus Cristo. Aonde nós temos, aleluia, pautado o nosso caminhar, a nossa vida. Irmãos, o nosso caminhar, a nossa vida, ela é centrada em Jesus.
O seu caminhar, a sua vida, ela é centrada em Jesus. Tudo, aleluia, gira em torno de Jesus. Eu ouvi uma história um tempo atrás, que tinha um certo irmão que tudo que ele ia fazer, ele fazia no carro dele. Ele trabalhava com um carro, com uma caminhonete. Uma caminhonete simples, sem muito luxo, mas ele usava essa caminhonete para trabalhar. E aonde ele ia, primeiro ele falava assim: entra, Jesus, depois eu sigo, depois eu entro. Aonde ele pisava o pé, aonde ele ia, ele chamava Jesus, ele convidava Jesus, aleluia, para Jesus tomar o primeiro lugar. Se ele ia se sentar, aleluia, à mesa, ele chamava Jesus. Se ele ia orar, ele chamava, colocava a cadeira de Jesus ali na cadeira, botava uma para ele e chamava e convidava Jesus para se sentar com ele. Aleluia. E um certo dia, ele saiu para trabalhar com a caminhonete, e num desses dias a caminhonete foi roubada. Roubaram a caminhonete do Senhor. E aí, irmãos, foi acionada a polícia foi atrás, acharam a caminhonete e acharam também aqueles que roubaram a caminhonete. E aí levaram para a delegacia e, fazendo lá a interrogação, eles perguntaram, aleluia, os ladrões que haviam roubado, e eles responderam, o delegado disse: não, nós ficamos apavorados porque nós roubamos a caminhonete do Senhor, mas nós não sabíamos que tinha uma segunda pessoa. Quando nós entramos dentro da caminhonete, eu vi um homem que estava dentro da caminhonete, que disse: devolva a caminhonete que não é sua. E nós ficamos apavorados com aquele homem. Daqui a pouco aquele homem sumiu, e nós vimos aquele homem, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É a presença de Jesus aonde nós vamos. É a presença de Jesus aonde nós vamos. Aleluia. Que Jesus seja o centro do seu viver. Que Jesus seja o centro, aleluia, do seu caminhar. Aleluia. Como estão entendendo? Que glórias a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia, Jesus. hoje em dia nós estamos se fazendo muitos louvores. Aleluia. Mas os louvores cada dia pior. Porque não estão louvando a Deus. Muitos, não digo todos, estão louvando o homem, colocando o homem no centro e não Jesus no centro. Aleluia. Nada contra, de vez em quando, um louvor que, aleluia, levante, aleluia, que coloque para cima, né? Que anime o crente, aleluia. Mas um louvor que só fica exaltando o homem, aleluia, um louvor que é feito, aleluia, hoje em dia o louvor, muitos deles, não é feito mais para exaltar o nome de Deus, para chamar, aleluia, a igreja do Senhor a louvar a Deus. Não, os louvores estão sendo, aleluia, cada vez mais humanizados, mas pensando no homem, de levantar o homem, aleluia. Até mesmo louvores que não são bíblicos. Quem nunca ouviu aquele louvor? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você, aleluia, na bênção, vão se arrepender. Irmãos, esse louvor é um louvor que incentiva, né, a vingança e a inveja. Que história é essa, aleluia? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Sabe o que é isso, irmãos? É vingança. Aleluia. A nossa vida não está pautada, aleluia, no homem. A nossa vida, aleluia, o nosso viver não está centrado, aleluia, no homem. A nossa vida, ela está centrada em Jesus Cristo. Amém, queridos? A nossa vida está centrada em Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos,
momento, eu quero chamar a igreja para ficar de pé. Glória. Desse jeito mesmo. Ó. Glória. Irmãos, a maturidade, aleluia, ela não é expressa na perfeição, mas na intenção de vivermos o propósito de Deus. Quantos estão entendendo? Glórias a Deus. Aleluia. Todo cristão, ele deve ter a intenção de viver o propósito de Deus. Aleluia. Todos nós temos que ter consciente na nossa mente que há um alvo a ser alcançado. Aleluia. Há um alvo a ser alcançado. E todos nós, aleluia, precisamos estar e viver conforme esse propósito. Viva conforme o propósito. Viva conforme o propósito. Esteja consciente que há um alvo a ser alcançado. Aleluia. Há um alvo a nós atingirmos. Aleluia. E o nosso viver, a nossa forma, aleluia, de viver aqui, deve ser conforme o propósito. Deve ser conforme o propósito. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Glória. Nesse momento eu quero, aleluia, convidar a igreja a fechar seus olhos. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, ajude, Senhor, a tua igreja a crescer em maturidade, deixando, Senhor, toda a carga do passado para trás. Senhor, ajuda, Senhor, a tua igreja a perseverar em unidade, quando ninguém está vendo, Pai amado e Pai querido, quando ninguém está olhando, Pai. Ajuda, Senhor, a tua igreja, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus nós pedimos que a igreja, Senhor, venha, Pai, alcançar a maturidade, que a igreja, Senhor, venha, Pai, cada vez mais se parecer, aleluia, com a sua semelhança, que a tua igreja, Senhor, venha, aleluia, Senhor, cada vez mais ser semelhante a Ti. Ajuda, Senhor, a tua igreja a viver conforme o propósito. Ajuda, Senhor, a tua igreja a ter consciência, Pai amado e Pai querido, aleluia, que há um alvo a ser alcançado, e nós estamos caminhando, Senhor, neste alvo. Nós estamos, Senhor, no processo, Pai amado e Pai querido. A tua igreja está no processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor não está chamando homens e mulheres perfeitos, não. O Senhor está chamando homens e mulheres de propósito, que vivam a propósito, que esteja consciente, aleluia, do alvo, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a tua igreja, Senhor, Pai amado, Pai querido, aleluia, seja uma igreja madura, seja uma igreja, aleluia, com uma maturidade, Senhor, espiritual. Que tua igreja seja perseverante na leitura da palavra, no viver em comunhão, aleluia, na busca do Espírito Santo, aleluia, na caminhada com Cristo. Que a tua igreja seja perseverante. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nós clamamos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Toma, Senhor, cada um, Pai, do grande ao pequeno, do maior ao menor, no nome santo do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós pedimos, Senhor, aleluia, por todos aqueles que deixaram os pedidos de oração, aqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, no leito. Nós clamamos por cura, nós clamamos por restauração. Nós clamamos, Senhor, Pai amado e Pai querido, por milagre. Senhor, toma, Senhor, o filho da irmã de Orlândia. Senhor, toma, Senhor, o filho, Senhor, da tua filha, da tua serva, no nome santo do Senhor Jesus. Toma, Senhor, as crianças, Pai amado e Pai querido. Senhor, meu Deus, eu te apresento a tua igreja, eu te apresento, Senhor, cada um, do grande ao pequeno, do maior ao menor. O Senhor conhece todas as necessidades.
O Senhor conhece, meu Deus, Pai amado, Pai querido, aleluia. Antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo, Senhor, de nós pensarmos, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Senhor, assim eu te peço, meu Deus, pelo ministério, pela igreja, aleluia, que nasceu aqui em Itapajé, no Ministério Pão da Vida, os membros, que a tua igreja venha crescer, Senhor, em comunhão e unidade. Senhor, meu Deus, Pai amado, toma, Senhor, cada um, Senhor. E eu creio, meu Deus, que cada um nessa noite está, aleluia, está cheio da tua presença. Cada um, Senhor, nesta noite, meu Deus, Pai amado e Pai querido, está cada vez mais, Senhor, aleluia, cheios, cada vez mais, Senhor, aleluia, famintos da tua presença. E assim nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, e o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, aleluia, através da vida, aleluia, de cada um de nós. Senhor, meu Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, meu Deus, e clamamos para aqueles que nos assistem, os de longe, os de perto, que sejam alcançados por Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que sejam revestidos, Senhor, meu Deus, Pai amado, que permaneçam, Senhor, no processo, que permaneçam, Senhor, no caminho, que permaneçam, Senhor, no propósito, que permaneçam, Senhor, na caminhada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Vamos glorificar o nome de Jesus com a minha salva de palmas para Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar na bênção apostólica no nome de Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós que esperamos e anseiamos a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a igreja que diga amém, amém e amém. Agindo Deus, se Deus é por nós, tudo nós podemos. O Senhor é nosso pastor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amanhã aqui às 7 horas, orações com todos, no nome de Jesus, às 7 horas aqui na igreja. Amém? No nome de Jesus. Eu quero dar só uma palavrinha com os jovens e com as irmãs, no nome de Jesus.